Então, nossa aula, então, é de asepsia, antisepsia. Vamos ver, agora tá passando? Assim, Tá sim, professora. Obrigada, gente. Então, vamos lá. Então, a finalidade da aula é vocês conhecerem os métodos de asepsia e antisepsia, os conceitos, além deles, vai ter o conceito de degermação e esterilização. Vamos conhecer o ambiente cirúrgico, falar um pouquinho como se portar em cada um desses ambientes. Aprender do preparo do paciente, que faz parte dessas técnicas de asepsia, e aprender sobre o preparo da equipe cirúrgica para realizar esse procedimento. Tudo isso é no intuito de evitar que o nosso paciente tenha infecção no pós-operatório, tá? Então, para começar, a gente tem vários conceitos, conceitos de autores diferentes. O primeiro conceito é o conceito do Goff, que é o escritor do livro Texto, que é base do estudo de vocês, que é o que a gente utiliza como livro base para vocês. E o que fala no Goff? Que asepsia são as manobras realizadas para manter, no intuito de manter os germes longe do doente e do ambiente cirúrgico. E a antisepsia é o que você usa para destruir esses germes. Esse é o conceito do Goff. O conceito do Margarido, que é um outro livro-texto, ele engloba esses conceitos e ele fala que é o resultado da utilização de antissépticos contra germes patogênicos que habitam nossos tecidos, né? Os tecidos vivos. E o mais difundido e mais usado dos conceitos de asepsia e antisepsia, né, é o conceito descrito pela Anvisa. Ele acaba pegando um pouco de um e de outro para poder fechar esse conceito. Então, o que é asepsia de acordo com a Anvisa? A asepsia é o conjunto de medidas que a gente usa para impedir que aquele agente patogênico entre no organismo. E o que é a antisepsia? É a utilização de produtos, sejam eles microbicidas ou microbiostáticos, né, sobre pele e mucosa com o objetivo de reduzir esses micro-organismos na superfície. Por que reduzir? Porque alguns micro-organismos a gente consegue retirar completamente, consegue destruir. E alguns a gente coloca ele em estado de latência, tá? A gente vai explicar isso no decorrer da aula. Então, esse é o conceito mais difundido. Asepsia são as medidas que a gente toma para impedir que esse micro-organismo gere a contaminação daquele indivíduo, do organismo daquele indivíduo que está sendo submetido ao procedimento. E a antisepsia são os produtos que a gente usa para poder manter aquele micro-organismo em estado de latência ou para causar a destruição deste micro-organismo. Degermação, mais um conceito importante. O que é degermação? A gente vai retirar, vai erradicar parcial ou totalmente essa substância, também fazendo uso de processo físico ou químico. O que é degermação de uma forma grosseira? Lavar a mão com água e sabão, tá? Essa lavar as mãos de acordo com o que a gente está fazendo agora na pandemia, que foi tão difundido no início, né? Usar água e sabão, às vezes esse sabão tem algum produto, né, que vai causar, né, que vai levar ao agente causador da infecção, seja ele alguns vírus, algumas bactérias, vai erradicar aquele germe, total ou parcialmente, com água e sabão. Então, se lavar aquela escovação que a gente aprendeu agora no início da pandemia, isso é uma degermação. A gente degerma antes de escovar a mão propriamente, como vocês já viram, né? Vocês que já têm um contato com a área de saúde, no centro cirúrgico a gente faz aquela escovação, a gente começa inicialmente com a degermação, lavar a mão com água e sabão. E esterilização é quando a gente mata por completo qualquer tipo de germe, né, normalmente isso é usado para material cirúrgico, né? Nos seres vivos a gente não consegue fazer esterilização, normalmente no campo,
cirúrgico, no instrumental cirúrgico a gente consegue, na luva cirúrgica a gente consegue deixar aquele material estéril, não tem nenhum tipo de organismo vivo. Você tira bactéria, vírus, todos os tipos, inclusive esporos, que alguns desses bactericidas e bacteriostáticos, né, microbicidas, microbiostáticos, não conseguem destruir. Na esterilização, você destrói todos os tipos de organismo vivo. Então, é um ambiente, né, um objeto livre de qualquer tipo de vida. Então, é um objeto estéril, tá? Isso não cabe quando a gente fala de pele, ou seja, da equipe cirúrgica, ou seja, do paciente. Então, aqui a gente tem esse slide mostrando como a gente engloba esses conceitos todos. A asepsia acaba envolvendo todos os outros conceitos de antisepsia, degermação, esterilização. Por quê? A asepsia são todas as manobras que a gente vai usar, né, para poder manter o doente longe do micro-organismo que pode causar patogenia, né? Então, do organismo patogênico que pode levar ele a fazer infecção no pós-operatório. Então, tudo que engloba manobras para que esse organismo fique livre de agentes patogênicos está englobado dentro da asepsia. Na antisepsia, a antisepsia, ele vai englobar a degermação, é onde a gente lembra, a gente usa produtos químicos, microbicidas, microbiostáticos, para impedir infecção, né? Então, a gente tem a degermação, que eu uso um produto químico para poder erradicar parcial ou totalmente aquele micro-organismo, e a esterilização não é completamente dentro dessa parte de antisepsia, só uma parte dela entra também como antisepsia, que eu uso produto químico. A gente vai ver lá na frente que tem vários tipos de esterilização, e apenas a esterilização química faz parte da antisepsia. Os outros tipos de esterilização entram na parte de asepsia, mas todos com um único objetivo, que é manter o nosso doente livre de infecção. Então, a gente vai falar um pouquinho, quando a gente, lá no objetivo, tinha falando que a gente vai aprender como prepara o paciente para poder ser submetido à cirurgia, para evitar essa infecção no pós-operatório, e como a gente começa a preparar nosso doente para operar. A gente começa com banho. O banho, ele deve ser feito na véspera da cirurgia, tá? O objetivo desse banho de véspera é porque quando o paciente toma banho, normalmente ele usa uma solução degermante, né? Um sabão que tenha produtos antissépticos. Então, quando ele toma esse banho, ele vai fazer com que toda a gordura da pele saia no momento desse banho. E com essa saída da gordura da pele, vai ter uma descamação natural, que acontece realmente durante o banho. E com isso, há uma circulação maior de bactérias nesse período. Então, para diminuir essa circulação de bactérias, esse paciente é orientado na véspera da cirurgia, tá? Em alguns serviços, isso não acontece, o paciente toma banho no dia da cirurgia, mas não é muito indicado. O ideal é que o nosso paciente tome banho na véspera da cirurgia. Pode ser um questionamento que vocês venham a fazer. Professora, mas tem locais que o paciente, ele toma banho no dia da cirurgia. Mas se ele tomar banho no dia da cirurgia, isso tem que ter um tempo maior do tempo da cirurgia e esse momento do banho. Mas o ideal, né, o correto, que a gente preconiza, né, o que também vem nos livros, é que o paciente tome banho na véspera da cirurgia. Troca de roupa. O nosso paciente fica lá naquele ambiente, na enfermaria, onde ele tem, falando lá no nosso hospital, vocês já foram lá muitas vezes ter aula de PAP, aula prática, vocês chegam lá na enfermaria de cirúrgica, tem 5, 6 pacientes na mesma enfermaria.
Aí tem o pessoal da equipe de enfermagem, vai lá psicologia, vai lá fisioterapia. Eu, os residentes, os outros staffs do serviço, a gente roda por todos os serviços, a gente roda, vai lá no CTI, vai no pronto-socorro, vai na clínica médica, e com isso o paciente vai tendo contato com uma gama de micro-organismos de todo o hospital, né? Então, o que acontece? Então, para evitar, né, que a gente carregue lá para dentro do centro cirúrgico todas essas bactérias, né, que tem bactérias mais resistentes, aqueles pacientes que estão lá no CTI, que a gente teve contato. Então, uma das formas que a gente tem de minimizar esse processo é trocar a roupa do nosso paciente quando ele vai para o centro cirúrgico. Ele veste um avental que vem lá, limpinho, lavado, né? Não é o que ele passou a noite na enfermaria e no outro dia vai direto para o centro cirúrgico. Então, a gente faz a troca daquele avental. Troca o pijaminha que ele estava lá na enfermaria e põe aquele avental específico para ele subir para o centro cirúrgico. Outra coisa é a roupa de cama, que é a mesma lógica. Quando ele vai ser levado pelo maqueiro lá da enfermaria até no centro cirúrgico, aquela roupa de cama que ele vai da enfermaria para o centro cirúrgico, ele vai entrar lá, né? Vai entrar com a maca lá para dentro do centro cirúrgico, então também deve ser uma roupa limpinha, que não tenha, né, ficado muito tempo exposta com ele lá na enfermaria. Tricotomia. Vocês tiveram aula passada de nomenclatura. Tricotomia é a retirada dos pelos. Né? Então, quando fazer a tricotomia? A gente faz a tricotomia apenas quando a gente vai manusear naquele campo cirúrgico onde tem a grande quantidade de pelos e isso vai atrapalhar, né, durante o ato cirúrgico em si. Se você não vai manusear naquele local, não tem por que fazer a retirada. Mas eu preciso, Aline, tirar, por exemplo, vou fazer uma herniorrafia inguinal, vou tratar a hérnia do meu doente. E lá no pubis tem muito pelo. Como que eu vou fazer uma incisão ali naquela região? Então, eu tenho que fazer uma tricotomia naquela região. E quando que eu vou fazer isso? Vou fazer minutos antes do procedimento, lá no centro cirúrgico. Por quê? Porque naquela região ali, quando eu vou fazer a tricotomia, meu paciente pode cortar. Normalmente eles usam gilete em casa, né? Prestobarba. Então, eles vão usar o gilete. Aquilo pode causar pequenas lesões, abrasões ali na pele e também pode desenvolver foliculite. Então, se ele tira, né? Se ele faz essa tricotomia, faz a retirada desses pelos antes de internar em casa, ainda ele tem um tempo hábil para desenvolver foliculite, ter uma porta de infecção ali para aquele nosso paciente. Se eu faço minutos antes no centro cirúrgico, a chance é muito menor. Além disso, a gente não usa gilete. O ideal é que a gente use aquelas maquininhas de corte, porque ela vai aparar sem cortar a pele do nosso paciente. Então, preparo com o meu doente. Então, banho antes da cirurgia, na véspera da cirurgia, trocar toda a roupa do paciente, não só o avental, como também roupa de cama, para ele ser direcionado para o centro cirúrgico. E tricotomia, só quando eu for realizar um procedimento que é necessário para eu poder realizar todos os tempos operatórios, eu preciso, né, que tenha uma visualização melhor e aquele pelo ali que está me atrapalhando. E esse procedimento deve ser realizado lá no centro cirúrgico. A equipe cirúrgica também tem que ser preparada. O que engloba a equipe cirúrgica? São cirurgiões, né? Instrumentadora, anestesista, todo mundo que vai ter o contato com o paciente, principalmente nós cirurgiões que temos contato direto com a cavidade abdominal aberta, né? Falando cavidade abdominal, porque é mais a minha rotina, mas seja ela abdominal, torácica, neurológica, né? O neurocirurgião, então a gente também tem que se preparar para esse procedimento. Pode tomar banho, porque a Sara me perguntou como fica a situação de banho com pacientes alérgicos a degermantes. Normalmente, o paciente alérgico a soluções com iodo. A gente quase não usa mais, a gente usa mais solução
com clorexidina, é menos reações alérgicas. Se o paciente for alérgico à clorexidina, então a gente pode fazer o uso do sabão normal, tá, Sara? Não tem problema, não. No caso, essa é a exceção, né? Mas hoje a gente não usa mais o iodo, que o iodo é o que dá, usa muito, não é que não usa mais, usa muito pouco. O iodo é o que dá mais reação alérgica. E aí a equipe? Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Qual é o preparo que a gente tem que ter com essa equipe cirúrgica? É o banho, tem também aquele mesmo princípio. O banho vai tirar a gordura da pele, vai descamar a pele, vai aumentar a circulação de bactérias. E essa bactéria permanece ali circulante de 30 a 90 minutos. Então, preconize um tempo mínimo de banho da equipe cirúrgica 2 horas antes. Ah, por que o paciente tem que ser na véspera e a equipe 2 horas antes? Porque a gente ainda vai estar todo paramentado com capote estéreo, luva estéreo, máscara. Então, as partes que são contaminantes, né, no caso, a gola do avental, né, parte do rosto que não está coberta, isso aí é um espaço muito curto, então a contaminação se torna muito pequena. Vamos ver outra pergunta. A Ana Luísa, ela não entendeu por que aumentou a circulação de bactérias durante o banho. O que a nossa pele, a bactéria fica ali, porque a gente tem essa gordura natural da pele. Algumas pessoas têm menos, outras pessoas têm mais, é aquela pele oleosa, aquela pele mais seca. E aí a bactéria faz parte, né? A gente tem uma microbiota própria. Então, essa bactéria fica ali, estado de latência, ela não está causando nenhum processo infeccioso na gente e também não tem. Você passa nessas áreas de maior contato de um para o outro. Quando a gente faz essa degermação, quando a gente. Quando a gente. Ih, eu passei uma folha, um slide, espera aí. Quando a gente faz essa manipulação, né? Quando a gente lava e tira essa gordura, aquele estado de latência, elas começam a circular mais na pele, elas estão mais propícias a você transmitir, um passar para o outro. Isso é natural. Mas no paciente que vai ser submetido ao procedimento, isso ele tem uma porta de entrada, né, para um ambiente que era estéril, que não é mais. Ele vai ter, vocês vão ter uma aula chamada de agressão cirúrgica. O procedimento cirúrgico, por menos invasivo que seja, ele causa uma resposta no corpo inteiro. Então, ele tem um trauma cirúrgico, então esse paciente fica mais propenso à infecção, tá? Então, com isso, elas ficam em estado de latência. Então, elas podem, não é que elas, não é que toda bactéria, eu vou dar uma aula para vocês de infecção cirúrgica, que ela entra na pele, ela vai causar infecção, mas ela vai ter um ambiente mais propício no paciente cirúrgico, por quê? Ele tem um trauma cirúrgico aí associado. Alguns pacientes têm múltiplas comorbidades, então isso pode causar ele mais propenso. Era ele estava em estado de latência e ele pode se tornar patológico naquele ambiente propenso à infecção, tá? Vou falar, Giovana, tirar sua dúvida agora. Roupa. Quando vocês, quem já foi no centro cirúrgico, sabe que quando a gente vem de fora do hospital, né, de qualquer ambiente, seja ele externo ao hospital ou em qualquer outro ambiente dentro da unidade hospitalar, mas fora do centro cirúrgico, a gente deve tirar aquela roupa que a gente estava circulando no ambiente externo ao centro cirúrgico e colocar aquele pijama cirúrgico. É o mesmo princípio. Vai ter bactérias de muitos ambientes, às vezes uma bactéria muito resistente, pode acontecer uma contaminação, você vai contaminar seu paciente com bactérias mais resistentes. Então, você tem que tirar. Não vale chegar no centro cirúrgico e botar o pijaminha em cima das roupas que você estava circulando no hospital inteiro, tá? Tem que tirar aquela roupa que eu estava no meio externo e colocar aquele pijama cirúrgico que está lá, limpinho, sem bactérias dos outros ambientes hospitalares. Além disso,
tirar todos os adornos, brinco, cordão, relógio, anel, aliança, nada disso eu posso entrar. Nem no hospital em si, o ideal é que a gente não entre em nenhum dos ambientes hospitalares com adorno, no centro cirúrgico, menos ainda, tá? Então, chegou no centro cirúrgico, tiro todos os meus adornos, troco de roupa. Isso a gente vai fazer lá no vestiário. A gente vai falar dessas zonas de cada zona do, né, dentro do centro cirúrgico. Que ali ainda não é um ambiente que a gente chama de zona estéreo, tá? Então, a gente vai trocar ali. Quando a gente chega no vestiário, já faz essa troca. Tira a roupinha, vocês vão me lembrar de mim lá no internato. Eu vou chegar, vocês vão falar, professora, posso colocar a roupa em cima da minha? Não pode. Mesmo então tá fazendo frio, temos que tirar toda a roupa e colocar a roupinha lá do centro cirúrgico, tá? Pijama cirúrgico. Além disso, a gente vai colocar o gorro ou uma touca, vai cobrir todo o cabelo, também para evitar contaminação. E agora a nossa amiga diária, que a gente está agora usando não só no centro cirúrgico, mas também na rua, em todos os ambientes que a gente vai. Por conta da pandemia, a gente vai usar máscara, tá? É essencial, principalmente quando eu entro na sala de cirurgia. Já tem material estéreo, né? Às vezes meu paciente já está no momento da cirurgia, então tá lá o abdômen, a barriga do meu paciente aberta, então eu já entro dentro da sala cirúrgica com a máscara, tampando nariz e boca, tá? Não adianta tampar só a boca e deixar o nariz de fora. O intuito é que não caia gotículas, nenhum tipo de secreção da via aérea no meu paciente. Você vai estar operando, você está falando, você pode liberar gotícula aí e causar uma contaminação do nosso paciente. Pessoas com IVAS, infecção de via aérea superior, não deve estar na sala de cirurgia. Se você tiver gripado, resfriado, você não deve entrar no centro cirúrgico, você não deve de forma alguma participar de um procedimento cirúrgico, porque isso aumenta a chance de você gerar contaminação do seu doente. Próximo slide. E aí a gente vai fazer, né, nessa mais uma parte dessa asepsia, fazer a higienização das mãos. É aquela escovação que a gente faz. A gente começa com a degermação, vocês também podem ouvir o termo desequimação, que é lavar as mãos com água e sabão, que é aquela que a gente aprendeu. Lava a mão, lava cada dedo, depois você lava a ponta dos dedos, polegar e lava os punhos. Normalmente o ideal é que você vá até a altura do cotovelo, né? O antebraço até a altura do cotovelo. Então, vocês fazem primeiro uma degermação ou desequimação, tá? É um outro termo usado. E a gente vai fazer também aquela escovação depois, né? Quem vai entrar no campo cirúrgico, né? Antes da gente se paramentar inteiro, eu vou mostrar para vocês cada fase da paramentação, a gente vai se escovar. E qual é o objetivo dessa escovação? Nossa pele tem uma flora bacteriana, uma parte transitória e uma outra parte que é a fixa, né? Perdão, faltou o termo. Permanente. A transitória, ela é composta de uma variedade enorme de bactérias, de micro-organismos. É aquela que você tem, normalmente são nas áreas mais expostas, braço, face, onde você tem maior exposição de pele. São aquelas bactérias que vão variar de acordo com o ambiente que você frequente. Eu sou um médico que eu opero, mas eu dou muito plantão no CTI. Então, essa minha flora bacteriana transitória vai ter muitas bactérias, né, muitos micro-organismos que são comuns no CTI. E isso vai variando de acordo com cada local que a gente está. Ela é fácil de ser removida, tá? E ela, então, já falei, a colonização temporária e depende do ambiente que o indivíduo está exposto. Então, vai variar muito dependendo de cada ambiente.
A flora bacteriana permanente, ela é mais difícil de remoção. Ela tem um número mais ou menos fixo ali, ela não varia muito de acordo com o ambiente, né? A redução pelo antisséptico, ela é transitória, ela vai ficar ali latência, né, por um período, né? Por isso que a gente vai falar lá na frente que o antisséptico ideal seria aquele antisséptico, né? O bom antisséptico é aquele que permanece por um tempo de ação maior, que ele tem uma ação residual, porque ele mantém essa bactéria em estado de latência por um período grande, então ela vai ficar ali paradinha até terminar aquele procedimento. Então, é o princípio que a gente fala, né? Quando a gente fala da higienização em relação à flora bacteriana permanente, ela permanece por um período de latência pela ação do antisséptico. E ela aumenta em ambiente úmido e quente. E esse ambiente úmido e quente no cirurgião, né? A mão, a gente está ali na luva, aquele ar-condicionado geladíssimo no centro cirúrgico, que quem não está operando reclama. A intenção é manter o ambiente mais frio mesmo, porque quanto mais quente, mais úmido, maior proliferação bacteriana. O cirurgião fica ali embaixo de um foco, vestido capote, e aí vai aumentar, vai proliferar, né, nas mãos, no caso, ele está com luva, a proliferação bacteriana, ela é mais rápida, tá? Ela aumenta rapidamente nesses ambientes. Staphylococcus aureus seria permanente, sim, tá? Faz parte da nossa flora bacteriana. Vamos lá para o próximo. Então, finalidade, eliminar a microbiota transitória, reduzir a microbiota permanente e proporcionar um efeito residual na pele do profissional. O efeito residual é manter essa bactéria, né, em estado de latência até terminar o procedimento cirúrgico. Antes de lavar as mãos, sempre é necessário cortar e limpar as unhas. Não muda do resto das outras especialidades, a gente sempre preconiza unhas cortadas, limpas. Você vai examinar o paciente, você pode machucar, você pode ter contaminação embaixo, né, da unha. Isso passar de um paciente, então lavar as mãos sempre. Agora mais do que nunca. Então, lá no centro cirúrgico não muda, a gente sempre com a unha cortada, bem limpa, para poder facilitar no nosso preparo, né, para o procedimento. E como que a gente faz essa higienização das mãos? Ela tem um tempo, aquela escovação que a gente faz, ela tem uma duração, varia um pouco, né, de acordo com cada conceito, pela Anvisa. Esse procedimento, na sua primeira cirurgia do dia, cheguei para operar, vou começar a operar 8 horas da manhã. Quando eu vou me escovar para essa primeira cirurgia, eu devo ficar me escovando de 3 a 5 minutos. E a partir da segunda, né, vai ter uma sequência, aí eu posso escovar de 2 a 3 minutos. Pelo GOF, a duração desse procedimento é 7 minutos. Então, qual que é o número mágico que eu tenho ali para eu realizar uma boa escovação? Uma média de 5 minutos, independente de ser a primeira ou se é a última cirurgia, tá? Mas eu não tenho um relógio ali, Aline, como é que eu vou fazer? Às vezes no centro cirúrgico tem aquele relógio. Eu vou contar 25 vezes em cada parte que eu vou me escovar, eu vou contando 25 vezes. Quando você terminar, vai dar esse tempo aí. Desequinação, escovação, isso aí eu já falei com vocês. E como que a gente vai fazer? A gente tem uma escova, uma escovinha, que a gente vai fazer essa escovação. Essa escova, ela tem uma parte que é de cerdas, uma parte que é de espuma. Normalmente, essa parte de espuma, ela vem embebida com essa solução, né? O sabão desgermante, antisséptico, ou clorexidina, ou o iodo. Normalmente, iodo a gente evita mais usar, porque muitas pessoas têm alergia. E essas cerdas, elas são umas cerdas que elas têm que ter uma certa
Ela não pode ser rígida, porque se eu fizer 6 cirurgias, no final do dia, meu braço e a minha mão vai estar todo escalpelado de tanto escovar, mas ela também não pode ser muito mole, porque ela tem que ser eficiente na hora de fazer a limpeza. Então, a gente tem essa escovinha aí. Então, como é que a gente faz essa sequência para lavar as mãos? Molha, né? Vai ter no centro cirúrgico. Ou a gente tem essa torneira, que ela tem um ativador ou pelo pé ou por sensor, ou é aquela abertura normal que a gente faz com o cotovelo, tá? Porque a gente não pode colocar a mão depois que a gente tiver escovado, porque senão vou contaminar. Mas, no geral, tem uma ativação ou por sensor ou um pedal para poder liberar água. Então, molho o meu braço primeiro. Aqui o nosso cirurgião está mostrando. Ele passa um antisséptico, né? A maioria das escovas, olha aqui a escovinha, a parte de espuma e a parte de cerdas. Normalmente essa espuma já vem embebida desse antisséptico. E a gente vai começar a se escovar. Existe uma ordem de escovação. Quando você grava isso aí, você faz automaticamente. Você nunca vai esquecer a sequência que você tem que se escovar. Você não vai deixar nenhuma parte da sua mão e do seu antebraço sem se escovar, porque você já memorizou essa sequência. E qual é essa sequência? Unha e leito ungueal. Então, eu começo passando a escovinha na unha e no leito ungueal, sempre seguindo a mesma sequência, tá? Mesma direção, né? Sempre seguindo a mesma direção. Eu não volto, não vou lá fazendo igual, como se eu estivesse escovando, sei lá, sapato, escovando o dente, que eu vou e volto. Eu sigo sempre a mesma direção, tá? Interdígitos, tá? Sempre de cima para baixo, eu também não volto, porque eu vou levar a bactéria, se eu voltar, eu vou carregar. Então, ponta dos dedos, né? Unha e leito ungueal, interdígitos, vou fazendo de um do outro, até eu acabar. Palma das mãos, dorso das mãos e antebraço até o cotovelo, tá? Eu posso fazer de uma mão e de outra, Aline? Ah, posso. Não tá errado escovar uma mão toda primeiro, depois escovar a outra. Mas a técnica correta é fazer espelhado. Se eu faço a ponta dos dedos da mão direita, eu faço da mão esquerda. Se eu faço interdígitos da mão esquerda, eu faço da direita. Palma da mão da esquerda, direita. Dorso, dorso, antebraço e antebraço. Essa é a técnica de escovação correta, tá? Se eu escovei o braço inteiro, tá errado? Não, tá? Mas a técnica, eu vou fazer prova de residência para cirurgia geral, né? Vou fazer entrevista que lá tem uma prova prática e que me mandam escovar, eu vou fazer, né? Espelhado. Fiz em um e outro, uma mão na outra, até eu terminar toda a escovação. Nós vamos fazer isso na aula prática, tá? Na próxima semana a gente tem aula prática e a gente vai aprender a se escovar e se paramentar. Depois que eu me escovei, ó, vai escovando, vai sempre no mesmo sentido, de cima para baixo, tá? Vou escovando, escovei a palma, o dorso da mão, vem pro antebraço até o cotovelo, tá? E depois eu vou me enxaguar, tá? Eu falei com vocês lá atrás, quando a gente fala de preparo da equipe, vocês já estão observando que os meus cirurgiões aqui já estão de gorro, óculos e máscara. Antes da gente se escovar, a gente já tem que estar com tudo prontinho. Às vezes o gorro você já vem com ele, a máscara, o óculos você já vem quando você sai do vestiário, mas a máscara normalmente a gente vai colocar quando vai entrar na sala de cirurgia, né? Então a gente tem que tomar aquele cuidado de quando eu for começar a me escovar, já preparar e colocar a máscara antes de iniciar a escovação. Então, me escovei e vou me enxaguar. Como eu vou me enxaguar? Aciono a água pela forma que for comum no seu centro cirúrgico. Vocês vão ver que no nosso era um pedal. A gente vai enxaguar também no mesmo sentido. A água vai escorrer da ponta dos dedos. Eu faço naturalmente essa cunha, porque já vai, né, me ajudando a direcionar. Acumula um pouco de água, vai direcionando.
E a água sempre da ponta dos dedos em direção ao antebraço, sempre com o braço para cima. Nunca abaixa seu braço para não escorrer água no sentido contrário, tá? Então, mãos para cima, braços para cima, começa da ponta dos dedos até o antebraço, que é o enxágue. Ó, ele tá enxaguando, ó, sempre o braço para cima e aqui ele tá esperando para poder fazer a secagem das mãos. A secagem da mão vai ter uma compressa, né, ou um campozinho estéreo, tá? Vai estar tudo embalado, tudo estéreo. Você vai pegar essa compressa ou esse campo e vai fazer a secagem das mãos. Também é batendo para fazer a secagem, tá? Para não ficar espalhando ali a água de um lugar para o outro. Então, você vai fazendo a secagem de um lado, depois você vira a compressa, nós vamos fazer isso na próxima aula, seca do outro lado e descarta com as mãos para cima, sempre do alto, você descarta qualquer coisa, para não abaixar, não correr o risco de contaminar, você descarta aquela compressa. E aí, acabamos de escovar, a gente vai aprender a se paramentar, colocar o avental, né, o capote cirúrgico e as luvas cirúrgicas, tá? Então, o avental tem regiões que são vulneráveis à contaminação, até já tinha citado a região da gola, das mangas, que a gente vai acabar cobrindo com a luva, e a abertura inferior. Normalmente, as costas, né, o dorso, ela já é naturalmente contaminada, porque a circulante, ela vai te amarrar quando você se paramentar, então aquela ali já é uma região contaminada. As luvas, pode acontecer infecção, porque aí você está ali operando, fica muito tempo, aquele ambiente quente, úmido, o seu antisséptico já acabou, aquele efeito residual, sua bactéria ali vai aumentando. Se ela tiver furo, às vezes microfuros que a gente não consegue perceber, aquela bactéria vai contaminar o meu paciente. Então, tem que ficar bastante de olho, né, nesse material que você vai usar. E como é que vem esse avental e essa luva? Ela é estéreo, ela vem embalada, né? O capote, ela pode ser individual ou ele pode vir com mais de um capote que vai abrir, que vai sendo usado pelos cirurgiões da equipe ali na sequência. Alguém vai abrir para você, o seu colega ou um circulante, porque você já está escovado, né, para poder entrar no campo. Se você for fazer essa abertura desse capote, você vai acabar se contaminando. Vai abrir, pega normalmente na gola, tá? Na região posterior, que é aquela área que vai ficar contaminada, tá? Então, você pega na gola, abre com cuidado de não encostar nem em outras pessoas que estão naquele ambiente que você fez a escovação, ou em mesa, algum material que esteja por ali, porque senão vai contaminar, você vai ter que fazer tudo de novo. Vai colocar, tem aquele lance da jogadinha que algumas pessoas jogam para o alto e enfia o braço. Não pode puxar para arrumar o seu braço, tá? Porque senão você contamina. Se você colocar a mão no seu capote, você espera quem vai te ajudar a amarrar o capote, ele vai te ajudar a puxar os braços pela parte interna do capote para você não contaminá-lo. Você pode abrir, se vê que aqui na segunda foto, ele está segurando a pontinha do laço aí, do cadarço, para poder passar na cintura, e ele apresenta para quem vai amarrá-lo sem, né, com cuidado para que não haja contaminação, para que a mão dele, sem que a mão dele encoste na pessoa que vai amarrá-lo. Então, a pessoa que vai amarrar pega na pontinha, igual que na terceira foto. Depois que eu me paramentei com o avental, eu vou colocar a luva, tá? Viu aqui, ó, uma pessoa abriu a luva, você pode pegar nessa parte de papel aqui que tá estéreo, abro, sempre começo com a minha mão dominante, no caso, eu sou destra, eu sempre começo a colocar a luva na minha mão direita, tá? Vai me facilitar. Ela vem dobrada aqui, como vocês podem ver nessa segunda foto. Nessa parte da dobra, vai ser a parte que a gente vai ficar em contato com a nossa pele. Então, aqui, como eu vou ficar em contato direto com a minha pele, eu posso segurar para auxiliar na hora que eu for colocar a mão. Aí eu vou colocar a mão normalmente em cunha, porque a luva ela vem dobrada assim. Os 4 dedos
e o polegar dobrado na frente. Então, eu entro com a mão em cunha, porque o meu polegar já vai direcionado para a posição que está a luva, e posso segurar nessa parte dobrada aqui interna para poder ajudar a passar a mão. A gente vai treinar isso também semana que vem na aula prática. Ó, tá vendo que ele pega aqui, ó? Aqui eu posso auxiliar. Não posso pegar aqui na ponta dos dedos, porque aqui tá estéreo. Coloquei. Vocês vão notar que quando vocês colocarem a primeira luva, ela não vai cobrir o punho de uma vez. Porque se para você esticar ela completamente, você teria que pegar na área estéreo. Então, você deixa ali paradinho. Vai para o outro lado, aí você já tem mais facilidade, porque vocês estão vendo aqui, ó, ele pega na parte estéreo já, na segunda foto, na parte estéreo da luva, para ajudar a calçar. Coloquei a esquerda, eu puxo até, ó, aqui seria meu capote, a minha blusa. Eu puxo a luva até cobrir o capote, vem até o punho, para não ficar parte da pele de fora. Depois eu volto naquela mão direita que ficou dobradinha e termino de arrumar. E aí, nosso paciente, nosso cirurgião está paramentado para começar a operar. Sempre lembrando de manter as mãos acima da linha da cintura e próximo ao corpo para evitar a contaminação. Então, ele está aí, ó. O pijama cirúrgico ele colocou lá quando ele chegou no centro cirúrgico, trocou a roupa, colocou o pijama, colocou o gorro. Um equipamento de proteção individual é o óculos, né? Poderia ele estar usando aí. A máscara eu coloco antes de escovar, me escova e me paramento. Uma paramentação mais pesada seria uma cirurgia mais infectada, que você quer dizer? Murilo falou comigo. O que você pode colocar aí, assim, além dessa paramentação básica aí, é colocar, calçar 2 luvas, se você acha, eu vou, por exemplo, no meu caso, eu sou cirurgião geral, eu faço muita parte abdominal, pego pacientes que têm peritonite, peritonite fecal, peritonite purulenta, perfuração de intestino, um abdômen agudo inflamatório, tipo um apendicite, que complicou. Então, às vezes, tem uma contaminação maior. Então, o que eu posso fazer? Aquele cheiro muito forte, eu posso botar 2 luvas, tá? Para evitar, né, para uma proteção maior. Existem outras coisas que feita de paramentação. Por exemplo, paciente ortopédico que vai fazer radiação, faz parte dessa paramentação do ortopedista, porque vai fazer inúmeros raios-x durante o procedimento. Pessoal da hemodinâmica, eles colocam um avental de chumbo para diminuir o efeito da radiação, né, no cirurgião, porque opera. Imagina um ortopedista, opera 5 cirurgias, faz 10 raios-x em cada cirurgia. Imagina o nível de radiação que ele vai estar tomando. Então, é uma coisa que faz parte da paramentação dele, é um capote de chumbo embaixo desse capote aí, tá? A ginecologia obstetrícia vai fazer uma cesárea, um parto normal, sangra muito, tem líquido amniótico. Então, o que elas usam também? Às vezes elas usam um avental embaixo dessa paramentação. Então, assim, são coisas mais específicas de cada especialidade, tá? Mas o básico, assim, que seria a mais, é isso. A Sara está me perguntando se cirurgião que usa óculos precisa esterilizá-lo antes. Não. É só fazer degemação, lavar com água e sabão normal, tá? Antes e depois, é só para limpeza mesmo. O óculos de grau vai fazer a proteção, porque se sair sangue, secreção daquele indivíduo, espirrar em você, o seu olho está protegido, tá? Não precisa, igual a máscara não é estéreo, entendeu? O gorro não é estéreo, só diminui, filtra, né? No caso, a máscara, o ar, e diminui o contato, não só de mim para o paciente, como do paciente para o cirurgião. Então, às vezes, eu estou operando um paciente que é HIV positivo e eu vou fazer uma cirurgia, vou fazer a secção de um vaso. Nessa secção
jorra sangue para todo lado, ou ele foi vítima de um trauma e chegou lá no pronto-socorro, quando eu fui abordar cirurgicamente esse paciente, ele tinha uma hemorragia, né, pelo trauma. Então, vai sangra para tudo quanto é lado. Então, às vezes, espirra um pouco de sangue na gente. Então, se cair em contato direto com o olho, a contaminação, a chance de contaminação é maior. Então, é uma proteção. Você pode usar, a Mila está perguntando se eu seria melhor usar óculos de grau ao invés de lente. Você pode usar a sua lente e você usa aqueles óculos de proteção individual, sabe? Aquele óculosinho de plástico, que agora usou muito no Covid. Até tem uma fotinha aqui, eu vou voltar aqui para vocês verem. Na hora que quem está fazendo a escovação, deixa eu voltar, fica mais fácil de entender. Ela, ó, tá vendo aqui? Os dois estão com óculos. Então, quem usa lente de contato pode colocar só esse óculos de proteção aí que fica protegido. Não precisa mudar para o óculos de grau só para poder fazer a cirurgia, não, tá? O importante é se proteger. E aí a gente sai dessa parte de, né? O meu cirurgião está preparado, né? A gente está preparado. Vocês vão fazer isso comigo lá quando vocês estiverem no internato. Vão se escovar, se paramentar para entrar para operar comigo. Às vezes vocês vão estar lá também no estágio de cirúrgica e entram comigo para operar. Vocês vão ter oportunidade de operar comigo. Vocês não estão tendo ainda um contato direto com a professora Lucineide. Ela está dando aula no internato agora nesse período novo. Mas ela vai ser professora de vocês também. Ela é professora, vocês vão olhar lá no cronograma de vocês, ela é professora do 4º, do 8º, está lá no internato. O Márcio, que deu aula para vocês semana passada, e o professor Nilson. Então, vocês vão ter oportunidade de entrar com a gente vai fazer todo esse preparo, né? Vocês vão entender isso de uma forma melhor quando vocês estiverem lá no centro cirúrgico. Serão sempre bem-vindos para entrar com a gente. E aí, a gente já muda um pouquinho, a gente vai falar dos antissépticos que a gente usa nesse preparo todo, preparo do cirurgião, preparo do paciente, o que eu vou fazer para poder esse material, esse capote, essa luva, o instrumental que eu vou usar para que ele chegue estéril, né, na hora de que a gente for realizar esse procedimento. Então, o antisséptico, ele vai agir ali fazendo vai fazer a ação microbicida e microbiostática daqueles germes que estão ali na pele do meu doente. E não existe um antisséptico ideal, porque um dá alergia, outro não tem ação residual, cada um tem uma peculiaridade que não deixa ser ideal. E para eu ter um antisséptico ideal ali, o que eu precisaria para que ele fosse o top, né? Ou se, eu só uso esse porque esse atende todos os meus quesitos. Que quesitos seriam esses que eu usaria para eu determinar um antisséptico como antisséptico ideal? Ele tem que ser solúvel na água, tá? Não deve manchar nem a pele do paciente, nem o vestuário. Você imagina, você opera seu doente, passa um antisséptico e ele sai da forma, a cirurgia foi ótima, mas sai com a barriga toda manchada. Então, não manchar a pele do paciente, nem o vestuário de lá, do centro cirúrgico do paciente. Ser estável e ativo em baixas concentrações, porque em altas concentrações ele pode tornar tóxico, tá? Ter um amplo aspecto de ação, cobrir gram positivo, gram negativo, anaeróbio, vírus, esporos. Então, o ideal é que ele cubra todos. Possuir atividade prolongada, fazer uma ação residual, manter aquela bactéria, né, no estado de latência, né, fazer nessa ação microbiostática dele durar por um tempo longo, porque às vezes se ele tem um tempo muito curto, você fica protegido muito pouco, né, seu paciente fica pouco protegido. Alguns mantêm 4 horas de ação residual.
né? Então, o ideal é que seja um longo tempo de ação para poder, em cirurgias muito longas, essa proteção se estenda o tempo inteiro. Não ser tóxico e ser barato, né? Para tornar mais fácil o acesso. Eles são divididos em antissépticos líquidos e antissépticos voláteis. Os líquidos, eles são vários. O primeiro que a gente vai falar são os sabões, eles são divididos normalmente em sais de sódio, sais de potássio. Eles normalmente agem contra grãos positivos e bacilo-álcool-ácidos resistentes no bar. Eles também são compostos, outro tipo de sabão, são os compostos quaternários de amônia. Eles agem em gram-positivos e gram-negativos. Ambos são bactericidas e bacteriostáticos, tá? Esses compostos quaternários de amônia, eles vão irritar pouco a pele, então seria uma qualidade dele, né? E ele é usado para escovação das mãos, né? Aquele sabão que a gente usa lá, o antisséptico, para lavar as mãos, e prepara o paciente. Aline, que sabão componente quaternário é esse? Esse aí é aquele que a gente usa, Protex, esse tipo de sabão, que ele tem uma ação bactericida, tá? E naqueles antissépticos desgermantes do hospital, a gente também tem essa mesma ação aí. Álcool etílico. O álcool etílico, ele é um antisséptico líquido. Ele é considerado antisséptico na porcentagem de 70% a 90%. É muito comum a gente usar o álcool a 70%, né? A concentração de uso ideal rotineiro é o 70%, e o que ação ele faz naquela bactéria? Ele desnatura a proteína da bactéria, é o tipo de ação que ele faz. Ele age em bactérias, fungos, vírus e micobactérias, tá? Então, esse tão difundido álcool 70 que a gente está usando aí para tentar combater esse coronavírus. Então, ele é um antisséptico líquido. Então, ele é um bom antisséptico, ele é o mais eficaz desses que a gente vai usando. O problema dele é que ele tem um tempo de ação curto, tá? Ele não tem aquela proteção, aquela ação residual que alguns dos outros que a gente vai falar tem aí pela frente. Ele faz um efeito bom, mas em um tempo reduzido. Outro tipo de antisséptico líquido são os compostos halogenados. Nesses compostos halogenados, a gente tem tinturas de iodo, que é aquele álcool iodado, tá? Que a gente encontra na farmácia. Ele é potente, ele é um bactericida rápido, tem uma ação rápida. O problema é que, quando você tem contato desse álcool iodado com a pele que não esteja íntegra, aquela pele que tem alguma lesão, ele vai causar muita dor no nosso paciente, tá? Então, o paciente vai reclamar que quando ele tem lesões, né, na pele, ele vai reclamar de dor em relação ao álcool iodado. Mas para peles íntegras, é o melhor antisséptico que tem. Você pode passar para o seu doente, né? Passar no seu doente o álcool iodado. Ele é eficaz contra anaeróbio esporulado, fungo, então tem um amplo espectro de ação. Os iodóforos são iodo mais um detergente sintético. Eles são o clorexidine que a gente, né, usa normalmente agora, já que esses compostos que têm iodo, as tinturas de iodo, elas causam mais alergia. Então, eles são ação contra gram positivo, gram negativo, não age contra esporos, não tem essa ação que tem, né, nas tinturas de iodo. Ele não produz reação alérgica, o paciente não refere alergia, muito raro, não me recordo na minha rotina ver algum paciente falar que ele tem alergia à clorexidina. E ele tem um efeito residual de no mínimo 4 horas, então tem uma boa ação
né, prolongada para o nosso paciente durante o procedimento cirúrgico. Hexaclorofeno tem efeito residual, age também só contra gram-positivos. E outros exemplos de antisséptico líquido são os menos usados, alguns nem usados muito mais como rotina. Vocês vão ver que o nosso livro, essas informações vêm de lá, ele é um pouco antigo, então tem coisas que já foram, né, ultrapassadas pelas modernidades, então eles existem, mas são hoje pouco difundidos, como o clorobenzalcônio ou o ácido hipocloroso, eles ambos são antioxidantes. O hipoclorito de sódio, que é usado mais para fazer curativo, é pouco usado como antisséptico no nosso paciente cirúrgico. Temos os agentes oxidantes, o exemplo mais comum, que eu acho que é o que todo mundo já teve algum contato, já ouviu falar, o permanganato de potássio. É aquele quando a gente tem catapora lá, nossa avó, nossa mãe dava banho de permanganato roxinho para diminuir a coceira, né? Para matar ali, ajudar a secar a catapora, que falava, né? Secar a catapora. Hoje, ele é usado para poder tratar pacientes que têm úlceras crônicas no intuito de melhorar, né, a cicatrização dessas feridas, né, crônicas da pele. Ele é um fraco bactericida, tá? Não tem uma ação muito importante, por isso, então, ele é pouco usado. Água oxigenada. A água oxigenada não é indicada como antisséptico, a gente também usa mais para fazer curativo. O mais usado é o clorexidine. Como é definido? Ela perguntou como é definido. Você tem que ver um que causa menos irritação na pele, né, no caso alergias, irritação, causa menos dor para o seu doente e que tem um efeito residual melhor, que tem um espectro de ação maior. Hoje, o clorexidine está liderando essas, né, tem essas características mais englobadas, então, por isso, hoje ele é mais difundido do que os outros. Normalmente, cirurgião que escolhe, mas hoje é quase unanimidade clorexidine sendo usada em quase todos os serviços, tá? A gente ainda tem a opção do iodo, é um pouco mais barato, mas irrita, tá? Tem muito paciente que refere a alergia, então hoje é quase pouquíssimo usado. Não, clorexidine não é o mesmo do álcool iodado, não. Vou mudar aqui. Espera aí, Murilo, vou voltar aqui. Eles são compostos halogenados, mas eles não são iguais, tá? São diferentes. A gente fala que é o álcool iodado, composição é diferente, mas eles são todos compostos halogenados. Mas eles não são iguais, não, tá? A ação é parecida, mas ainda o iodo tem uma superioridade em relação à rapidez, ele é um pouco mais potente, mas ele tem aqueles problemas de dar dor no paciente, de alguns apresentarem até alergia ao iodo. Os antissépticos voláteis, né? São aqueles que usam gás para poder fazer para poder fazer a ação. Eles são usados também para fazer esterilização. Não são usados na pele diretamente, normalmente eles são usados no material cirúrgico, seja ele seringa, fio de sutura, material cirúrgico. Então, a gente vai usar esse antisséptico e ele acaba fazendo uma ação de esterilização. Numa cirurgia muito grande, quanto tempo que a gente tem que refazer a antisepsia do paciente durante o procedimento? O que normalmente a gente usa ele mantém uma ação de 4 horas. O ideal era que você fizesse a cada 4. O que a gente tem hoje que melhora isso aí? É aquela mantazinha com antisséptico, que você cola um adesivo e ele tem um antisséptico ali embebido. Então, ele mantém uma ação mais prolongada, tá? Então, em cirurgias muito grandes, vocês vão ver aqui, na cirurgia cardíaca,
que eles demoram muito tempo, 6 horas, 8 horas de cirurgia, eles usam como se fosse um plásticozinho filme, e ele tem embebido ali a solução antisséptica, tá? Então, o óxido etílico e o óxido de propileno, então, são gases, são antissépticos voláteis que a gente vai usar, no caso aí, vai fazer a antisepsia, mas no caso ele já faz esterilização e não usa no indivíduo, a gente usa no material. Então, esse óxido de etileno é uma substância que é explosiva, ele é usado em forma de mistura. Isso aí eu não vou entrar muito, porque é mais parte de química, não é muito o que acontece. A gente tem que saber onde que você usa, né? Então, essa parte do que é essa mistura, do que é formado, isso aí a gente vai deixar lá para a química. Então, eu uso o óxido de etileno para poder fazer a esterilização de seringa, sonda e fios de sutura. Então, esse material chega estéril para você e a forma que é usado para esterilizar é óxido de etileno. O óxido de propileno, ele é menos explosivo, né? Então, ele tem menos chance de ter alguma complicação aí, né? No seu manuseio. Mas ele é usado mais para material cirúrgico de pequeno porte. Algum material que você tem mais específico, que você não pode colocar em autoclave, que a gente vai falar que é uma forma de esterilização, você pode usar o óxido de propileno para realizar essa esterilização. Aqui tem um quadrinho, esse aqui é um trabalho falando os principais degermantes aí. E no final, o que fala é o álcool é o melhor em termos de ação, né? E o problema dele é que ele não tem efeito residual. Né? E o clorexidine apresenta rara reação tecidual e ele tem um efeito, pouca reação alérgica e tem uma boa reação residual. Se o álcool tivesse uma ação residual prolongada, ele seria, né, teria mais critérios para a gente colocar ele como um antisséptico ideal. Isso aqui é só a título de curiosidade para vocês verem. Então, todo esse material aí que a gente vai usar para operar nosso paciente, ele tem que chegar lá desinfectado, né? E esterilizado. Você não pode ter nenhum tipo de micro-organismo aí presente. Por quê? Eu vou introduzir todo esse instrumental lá dentro da cavidade, seja ela torácica, abdominal, o que for que eu estiver operando. Então, eu vou ter um contato direto com a região, né, estéreo tecido, vaso do meu paciente. Se eu levar ele contaminado, eu vou estar levando você uma fonte de contaminação do meu paciente. Então, esse material, antes de eu esterilizar, antes de eu me livrar ali de todos os tipos de germe que pode estar ali, bactéria, vírus, esporos, que não pode ter nada, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um preparo desse instrumental. Então, ele tem que ter o menor número de micro-organismos possíveis. Como eu vou fazer isso? Eu vou lavar esse material, ele vai ser desinfectado. Existe um lavador, que tem alguns locais, ele é lavador esterilizador, você vai colocar ele ali, vai deixar cair água corrente, vai lavar mesmo, sabão, lavar com água sabão, para tirar todo o detrito que tem ali. Porque vai com sangue, resto de tecido, outras secreções do corpo. Então, tudo isso tem que ser tirado. Depois que retirado todos esses micro-organismos, a maior parte possível desses micro-organismos, lá quando eu lavo esse material, eu vou colocar de uma forma acessível, né? Eu vou deixar todas as partes mais expostas possível para que o agente que for esterilizar, seja ele gasoso, líquido, por pressão, que isso tenha uma ação direta em todas as partes e todos os micro-organismos sejam destruídos. E esse material, depois de esterilizado, ou no momento, né, que a gente está preparando para esterilizar, ele tem que ser empacotado de tal forma que ele se mantém estéril até ele ser usado. Lá no centro cirúrgico, nos ambulatórios de cirurgia, a gente tem lá
os kits, né? As caixas de cirurgia, embalada estéreo. Então, aquilo ali tem que ser empacotado, né? Embalado de uma forma eficiente para que, quando eu for operar daqui uma semana, um mês, aquele material esteja livre de qualquer tipo de micro-organismo, né? Esteja completamente estéreo para não oferecer nenhum risco para o meu paciente. Então, a limpeza do material contaminado. Ele é encaminhado para o lavador esterilizador, né? Essa câmera aqui, né? Esse aparelho, ele faz lavagem e esterilização. Tem alguns locais que não disponibiliza dele. Eu lavo o material e mando para o autoclave, que vai fazer a esterilização. Esse material, normalmente, ele é acomodado nas caixas metálicas. Vocês tiveram contato lá na anatomia, quando vocês fizeram dissecção, com aquela caixinha onde vem porta-agulha, pinça, bisturi. As caixas cirúrgicas são maiores, porque tem instrumentais maiores, de acordo com cada especialidade, né? Ou então pacotes, às vezes eles vêm embalados em campos próprios para poder fazer isso, ou aquelas embalagens a vácuo, né? Que é aquela partezinha de papel e a parte plástica a vácuo própria para poder ir para a esterilização. A esterilização pode ser através de calor, pode ser gasosa, pode ser química, pode ser por radiação ou por filtração, tem vários tipos. Então, essa aqui são as caixas de esterilização, tá? O material vem aberto, vem lá todo ali dentro, depois de ter sido lavado, ele é acomodado nessas caixas. Aqui, ó, são formas que vem pacotado, né, com tecido e vedado, todo identificado para você saber qual material que tem ali dentro. Isso é lá no Centro Cirúrgico do CIS. E como são essas formas de esterilização, né? A primeira é através do calor. Quando a gente usa essa esterilização por calor, né? São esses autoclaves que funcionam através de calor. Eu uso para esterilizar vidro, aço inoxidável, eu uso para instrumentais de corte ou de ponta. São essas estufas elétricas, essas que você vê no dentista, né? Para poder esterilizar o material que eles fazem uso. Vai fazer a forma de ação. Esse calor seco vai oxidar o citoplasma dos micro-organismos e vai acabar matando aquele micro-organismo. Ele tem uma temperatura ideal, funciona normalmente entre 160 e 180 graus, e tem que permanecer por um tempo de 20 a 60 minutos para poder ter uma ação eficiente e fazer esterilização. A esterilização de calor úmido, que é o que a gente mais usa nas unidades hospitalares, são os autoclaves. Você pode usar também esses outros materiais, também utilizados em materiais de borracha, você pode usar material de tecido. Ele tem um vapor úmido que vai ser saturado sob pressão, então é calor sob pressão. Vai fazer também coagulação das proteínas do citoplasma e matar aquele micro-organismo que está causando, né, que está ali contaminando o local. Temperatura de ação, 121, 132 graus e tempo, na verdade, que é 15 a 30 minutos, tá? O zero ficou comido aí no slide. É de 15 a 30 minutos de ação. O processo vai secar dentro do autoclave, né? E a forma mais confiável de destruição da microbiota. Então, essa ação aí, ele vai fazer esse vapor, vai fazer o calor úmido, vai agir, vai matar as proteínas, as microbactérias, destruindo as proteínas do citoplasma, e depois ele próprio, o autoclave próprio, faz a secagem desse material. Aqui está o autoclave, ó, termina, vai agir aí, vai terminar de eliminar as bactérias. Outra forma são as formas gasosas, eu já falei um pouquinho ali do antisséptico gasoso, né? Esse material deve ser exposto a uma aeração por pelo menos 24 horas, porque do momento que você faz essa esterilização gasosa até o uso com o seu paciente, o contato direto do paciente, ele tem que ficar fora desse ambiente, num ambiente aberto, com ar ambiente aerado, para poder
eliminar todas essas partes tóxicas que o gás traz, pelo menos 24 horas, porque senão eu vou ter uma lesão química no meu doente, porque esse gás ele ainda não dissipou no ambiente, tá? Não pode ser usado em material que já tenha sido submetido à esterilização prévia, porque a ação do gás com as outras substâncias das esterilizações prévias pode também gerar substâncias tóxicas para o nosso paciente. O formaldeído, ele pode ser usado nas salas de cirurgia, ele vem de forma líquida, é uma forma que a gente coloca o material dentro do líquido ou usa uma pastilha para dissolver ali. Esse líquido, essa pastilha vai fazer uma produção de gás e aquilo ali vai fazer com que o material seja esterilizado. Quando eu uso formaldeído, é aquele material que eu não posso colocar ele no calor, porque ele derrete, porque ele perde a sua funcionalidade. Material de vídeo, alguns materiais, eles não podem ir para o autoclave, eles não podem ficar sob temperaturas muito altas e sob pressões muito altas. Então, eu utilizo o formaldeído como forma de esterilização daquele material. Aqui é uma máquina que usa peróxido de hidrogênio para poder fazer a esterilização, a gente não tem ela por aqui. Solução aquosa, essa a gente usa em materiais de endoscopia, endoscópios, endoscopia alta, endoscopia baixa, broncoscopia, tubos de espirometria, nos materiais de diálise, nos equipamentos de anestesia e terapia respiratória, é o glutaraldeído. O glutaraldeído é o líquido que a gente vai fazer a limpeza, né? Vai fazer a esterilização desse material que é utilizado durante os procedimentos cirúrgicos. Ele é tóxico, então, por isso, quando a gente vai utilizar esse material que permanece no glutaraldeído, antes de você levar para a mesa cirúrgica para ser utilizado, você tem que lavar ela com muita água destilada, para esse material todo, né, esse glutaraldeído ser eliminado e não gerar toxicidade no meu paciente. O paciente fez uma endoscopia de um paciente para o outro, esse material é limpo com glutaraldeído, né? O endoscópio é limpo com glutaraldeído. E aí, quando eu for, antes de utilizar no próximo paciente, eu lavo bastante para aquela solução ali tóxica descer e eu não fazer a contaminação do meu doente. Os últimos, né, métodos de esterilização são radiação ionizante. Bom, são utilizados raios gamas, eles juntos ou separados com os elétrons de alta energia. Ele tem um custo muito alto e ele é restrito para tratamento de produtos termoplásticos e descartáveis. A gente usa isso aí para esterilizar o soro, tá? O soro que a gente usa, o soro fisiológico, o soro Ringer lactato. Então, a gente usa essa radiação ionizante para fazer essa esterilização. E a filtração é usado principalmente na hemodiálise. A gente usa esse filtro, que são membranas, para poder reter o micro-organismo do ar e da água naquele circuito utilizado na hemodiálise. Então, quando eu falei lá no início, quando a gente falou de paramentação, cheguei no centro cirúrgico, tem as zonas, né, separadas em cada área do centro cirúrgico, como portar em cada uma delas. A gente tem zona limpa, zona de proteção e zona estéril no centro cirúrgico. A zona de proteção, normalmente, são as áreas de vestiário, né? Quando você chega, você faz a troca, é aquela copinha ou lounge médico ali. Essas são as zonas de proteção, tá? Aqui, ó, é a entrada do centro cirúrgico nosso, ó, vestiário feminino, vestiário masculino, tá? Aqui é o corredor indo lá para o centro cirúrgico e para a enfermaria de cirúrgica lá no final. Essa aqui não é fotinha do nosso centro cirúrgico de dentro, mas assim, a zona de proteção é o vestiário, onde você chega ali no centro cirúrgico. Além dessa zona de proteção, que é o que a gente, cirurgião, vai entrar, tem a zona de proteção onde a gente vai ter a entrada do paciente no centro cirúrgico, né? Aqui é o passa-maca, aqui é a parte externa do centro cirúrgico,
Para você passar o doente para dentro do centro cirúrgico, você abre essa portinha aqui e uma maca encaixa na outra e esse paciente vai ser passado, ó, vem aqui, tem um passa-maca, esse paciente vai ser passado da parte, agora aqui, da parte externa, interna para externa do centro cirúrgico, por esse local. Por que a gente faz isso? Para evitar de quem está lá fora do centro cirúrgico, andando por fora, no ambiente contaminado, entra dentro do centro cirúrgico. Então, ele só tem contato através dessa região aqui. Zona limpa são as áreas comuns do centro cirúrgico e não são as salas cirúrgicas em si, são aqueles corredores do centro cirúrgico, área de onde faço prescrição médica, área onde eu guardo material médico, farmácia que tenho dentro a farmácia satélite dentro do centro cirúrgico, são zonas limpas. E a zona estéril ou asséptica, que é a sala de cirurgia em si, tá? Quando eu entro ali dentro, lembra que eu falei, coloca a máscara, porque ali já tem material estéril, às vezes já está acontecendo a cirurgia em si, o meu campo estéril já está ali, o pessoal paramentado, está exposta à cavidade abdominal do meu doente. Então, a sala de cirurgia é o campo estéril. E no preparo do paciente, lá no centro cirúrgico, continua. A gente falou lá atrás de preparar ele da enfermaria até ele chegar no centro cirúrgico, né? Ele já tomou aquele banho de degermante na véspera da cirurgia, chegou lá no centro cirúrgico, eu vou ver se ele precisa ou não de realizar a tricotomia, se for necessário, eu faço a tricotomia, faça com a maquininha de tricotomia. Vou escolher qual solução eu vou usar para fazer a degermação, vou identificar o campo operatório com o meu paciente, que eu vou abordar esse paciente. Normalmente eu amplio, faço um campo bem amplo para me facilitar no ato operatório e vou fazer a degermação, né? Eu vou lavar com sabão, né? Com solução antisséptico, sabão ali, o campo operatório. Esse aqui tem um campo operatório muito amplo. Provavelmente ele vai fazer uma cirurgia tóraco-abdominal, porque ele vem desde o mento até a região pubiana, tá? Então, eu venho espalhando. Nesse momento, eu não preciso estar paramentado, eu posso usar uma luva de procedimento. Essa degermação eu posso fazer com aquela escovinha que eu vou me degermar com a parte de espuma, com antisséptico, ou eu posso utilizar gás e compressa com antisséptico, sabão antisséptico, para poder realizar esse ato de degermação. O próximo passo é retirar o excesso dessa solução degermante. Eu uso uma compressa estéril, vou retirar o excesso. Retirado o excesso da degermação, eu vou passar agora uma solução alcoólica, que é aquela solução que tem ação residual, que vai permanecer no meu paciente durante todo o ato operatório, obedecendo aqueles campos, o campo operatório que eu vou utilizar. Outra coisa, eu já faço essa parte, né? Fazendo uma pintura do meu paciente, usando, né, a solução alcoólica, eu já faço estéril, com solução, com luva estéril, paramentado, com material estéril, ó, tá usando uma pinça para fazer esse procedimento de antisepsia aí já com a pinça estéril. E eu sempre sigo o mesmo sentido, de cima para baixo, né? Quando eu falo de parte abdominal, eu posso seguir da mesma forma que ele está fazendo aqui, ó, na segunda foto. Ele veio de cima para baixo e nas laterais, de medial para lateral, também seguindo o mesmo sentido. Eu tenho a opção também de fazer, né, do medial para lateral, mas seguindo, fazendo não vertical, fazendo na horizontal. Depois que eu fiz essa parte, né, de passei a solução alcoólica, eu vou colocar os campos operatórios, né? Eu vou isolar
aquele segmento que eu vou fazer o procedimento cirúrgico. Essa aqui é uma cirurgia cardíaca, tá? Vocês viram que ele pintou do mento até a região abdominal e depois ele fez a degermação e a pintura, ó, a sepsia, do membro. Por quê? Porque ele vai fazer uma revascularização e eu vou abordar a região do membro inferior para eu retirar a safena para usar, para fazer a revascularização. Então, eu tenho que fazer todo o processo também em outro segmento que for necessário para utilização. Coloquei, ó, todo o campo preparado, tudo estéreo, e quem está fazendo está estéreo. Ó, coloquei todos os campos. E aqui, ó, lembra que eu falei que alguém me perguntou como que eu faço para manter um tempo maior se a minha cirurgia for muito longa? Que eu já passei aquele antisséptico, mas a ação residual dele não vai durar, né, muito tempo. É esse material aqui que a gente usa, ele tem antisséptico embebido aqui, que nos dá um tempo maior de ação desse antisséptico. Identificação do campo operatório, aqui já é um outro doente, tá? Você deixa exposto a região onde você vai fazer a abordagem cirúrgica. Aqui uma cirurgia de videolaparoscopia, também ficou exposto o campo operatório, né? Onde ele vai fez a introdução dos trocáteres. Aqui é lá no nosso centro cirúrgico, professora Lucineide, professor Nilson operando aqui. Aqui sou eu fazendo uma cirurgia videolaparoscópica, ó, todo o campo delimitado, todos paramentados, tá? Professor Márcio também, aqui no centro cirúrgico do nosso hospital universitário. Então, o que é importante de vocês levarem dessa aula de asepsia, antissepsia? Que infecção é uma complicação inerente ao ato operatório. Então, para evitar essa infecção, a gente tem um esforço enorme, né? Então, por isso, a gente faz todo esse preparo do doente. Tem coisas que são próprias do doente, que a gente vai ter que prepará-lo lá no pré-operatório. Vocês vão ver que é aquelas comorbidades que o paciente tem, às vezes o paciente é desnutrido, o paciente tem uma imunodeficiência, então a gente já vai começar esse preparo lá no pré-operatório. E no momento que ele chega para operar, até depois que ele opera, a gente tem todo um cuidado para evitar infecção no nosso paciente. E a infecção no ambiente hospitalar, se você está no hospital, que ele tem um alto nível de infecção hospitalar, isso fala contra a qualidade daquele serviço. Quanto menos infecção tiver, maior é a qualidade daquele serviço que está te prestando. Então, assim, o nosso principal objetivo, né? A gente fala aqui, quando a gente fala tudo isso que a gente fez, fala de paramentação, escovação, degermação, asepsia, antissepsia, é muito conceito. Vocês vão ver que vai repetindo isso ao longo de cada aula. A gente vai estar lá na aula de infecção, eu volto em conceitos que a gente falou hoje. A gente tem uma aula só de infecção cirúrgica. Vocês vão chegar no 8º, a gente vai falar de novo. É porque o objetivo maior disso tudo é evitar que o nosso paciente tenha infecção no pós-operatório, tá? Dúvidas? Essa aula foi tirada do GOF, o capítulo de referência é o 3 e o 5. Eu esqueci de mudar aí o e-mail do Márcio, tá no e-mail do Márcio, o e-mail é o meu. É alinetrovão@hotmail.com. Eu vou passar, a gente vai passar a aula, vai converter para o YouTube e vai colocar lá no AVA o link e vai estar disponível no YouTube a aula para vocês.